Diletos irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Que bom estar assentados com os meus irmãos e abrir a palavra do Senhor para meditarmos. Por favor, assentados como estamos, abra sua Bíblia no texto de Ezequiel, capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Você que está em casa também, é a oportunidade que temos de abrir a palavra do Senhor e juntos iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. A ressurreição da alma que perdeu o sonho de viver. Em outras palavras, a síntese da mensagem é: não pare de sonhar. A mensagem é: não dê ouvidos àqueles que querem estrangular a tua vida, os teus sonhos. A tônica da mensagem é: Deus nos fala no meio do caos, do desespero. A mensagem vai falar sobre Deus invade a nossa alma, vai no porão do nosso ser e diz: viva, volte a sonhar. Olha o que diz o texto, meu querido, minha santa irmã, meu santo irmão. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Faz uma diferença tremenda, gente boa, gente amiga, andar com quem tem esperança, com quem acredita que nada na vida é mais precioso do que a própria vida. Faz uma diferença tremenda andar perto de pessoas que dizem assim: estou sofrendo, estou passando por situações adversas, mas há jeito, há alternativa, há esperança. Ora, eu vos digo que para qualquer um, onde há vida, há esperança. Aonde há vida, há esperança. Por mais latente e aguda que seja a aflição, enquanto há vida, há esperança. Mesmo que o diagnóstico de quem seja profissional, técnico, seja preciso e venha lidar com
toda a dor da aflição daquela pessoa, mas para a pessoa e para os seus familiares, ainda que diga que se desligarem a máquina de aparelho que o mantém vivo, para os seus, a despeito da técnica, a despeito de toda a ciência, para aqueles que estão sofrendo, enquanto tiver esperança, eles estão dizendo, Deus pode fazer. Essa é a ideia da mensagem dessa noite, é que há esperança para nós, porque atrás de mim tem uma cruz, que nos lembra que tudo é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, quanto ao fato histórico, por mais que eu fale, ele nunca irá se repetir. Eu, por mais que irei trazer alguns pontos históricos para fundamentar e chegar às conclusões, mas pode ter certeza, não há de se repetir o fato histórico. Israel nunca mais será levado cativo para esse contexto. O que aqui é um relato, há uma descrição, aonde aponta para a intervenção de Deus para o drama da humanidade. E a resposta de Deus para os nossos dramas não é termos uma bandeira de Israel, um símbolo de uma estrela de Davi ou candelabro. A esperança que Deus nos traz em toda a história de Israel é Jesus Cristo. Se lermos toda a história veterotestamentária e ela não nos trouxer a Cristo, nós não entendemos o que é o Velho Testamento. Você pode saber técnicas, rituais judaicos, dizer termos hebraicos, semitas, mas se esse conhecimento não te trouxer a Cristo, você está completamente cego, nu e desprovido de esperança. Mas todas as vezes que eu leio a palavra e ela me traz Cristo, há esperança para mim. Gente amiga, há um provérbio que diz, aonde há vida há esperança, mas o inverso também é verdadeiro. A esperança está ou seja, onde há esperança, há vida. Se onde há vida, há esperança, o inverso também é verdadeiro. Onde há esperança, há vida. Há esperança para nós. Para a nossa vida. Está tal qual como o oxigênio para os pulmões. Não há como conceber, cultuar a Deus e sair daqui hoje à noite e começar a semana dizendo, não tem jeito para mim. Você não está em culto. Você não entendeu que culto é eu prestando a Ele louvores, mas ao mesmo tempo também Ele me alimentando, dizendo, sim, enquanto o meu louvor estiver nos teus lábios, a esperança haverá. Culto é o encontro dos dois mundos, o do que pode e o de que pede, de quem pede. Culto é um encontro de duas realidades, o que nada precisa e daqueles que tudo necessita. E a nossa esperança é que esses mundos se comunicam em nome de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Por isso, eu quero vos convidar a ler esse texto nessa perspectiva. É interessante que o profeta Ezequiel tem 7 visões, todas voltadas para o povo de Israel que estava cativo. E todas elas apontam para, olha, vocês erraram, vocês pecaram, vocês voltaram para a idolatria, vocês não só voltaram para a idolatria, vocês sacrificaram os vossos filhos a esses ídolos, vocês trataram justos como injustos, verdade como mentira, e o Senhor vos puniu. Olho no olho, gente boa, gente amiga, os profetas não alisaram, e Ezequiel não alisou, dizendo, vocês erraram. Gente, nós não sacrificamos nenhum dos nossos filhos, nós não adoramos nenhum ídolo. Então eu quero fazer esse corte epistemológico do texto para dizer assim, sim, isso foi o erro de Israel, e tão gritante que foi, que eles foram levados para serem purificados. Deus tem o seu jeito de purificar o seu povo. Deus tem o seu jeito de purificar o seu povo, e Ele purifica por amor de nós, bendito seja Ele. Ora, é interessante que o propósito de Ezequiel ao escrever é animar, é instigar, é motivar, é dizer, há esperança para nós. E é interessante observar que tanto Ezequiel como os demais profetas do Velho Testamento, gente boa, gente amiga, dizem assim, nós sabemos por que estamos sofrendo, mas eu quero dizer que mesmo tais coisas acontecendo, Deus não nos deixou de assistir. O Senhor tem nos falado, dizendo, construam casas, a vida continua. Gente, eu não sei quantos de vocês têm acesso ao regime prisional. A nossa população carcerária aqui no Rio Grande do Norte chega a mais de 11 mil.
desculpem, uns 3.000 a 4.000 pessoas, talvez, de 11.000. Algumas vezes que eu vou visitar, seja como pastor ou como advogado, lá a vida, a despeito de estar regrado, a punição, a punibilidade, há muita questão ostensiva, mas a vida, há sorriso. E aqueles que aprendem a viver em cativo, saem melhor e vivem. E aqueles que não aceitam, ficam pilados, tomam remédios controlados. Eu quero chamar a atenção de vocês. Sim, temos problemas adversos e grandes, e maiúsculos e graúdos. Mas aprenda a ter esperança. Um dia eu sairei da situação que eu estou. O sonho de todos eles é cumprir a sua pena e sair. Que isso aconteça. E que possamos entender que por mais belicoso que seja a situação que estamos vivendo, se tivermos esperança, nós não vamos perder a nossa alma para o desespero. Sua alma é preciosa. Você vale muito. Vamos para o texto, vamos andar nesse texto. Diz o texto, podemos ler juntos então, o verso 37, capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veja como começa a visão e veja como ela é urgente. Não diz, não há uma ligação, e fez tal coisa. Veio sobre mim o Senhor, numa visão, e já me apresentou o drama. O bom do texto é que não tem como errar. A interpretação do texto não tem como errar. Não há margem para imaginação. Eu acho que a interpretação melhor do texto é essa. Não. Os ossos secos é uma visão. Não está falando de defunto, não está falando de nada. É uma analogia, é uma comparação ao estado de ânimo que estavam aquelas pessoas no cativeiro. Dá uma olhadinha, por favor. Olha o que diz o verso. Está comigo, gente boa? Verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, por favor, não venha criar analogia, alegoria, dizendo, houve uma batalha e eles morreram. Primeiro, é uma visão. É algo que o Senhor trouxe como parâmetro, como linear de pensamento para o profeta. Para dizer assim, tal coisa acontecera. Porque, olho no olho, gente boa. Se fosse o povo de Israel, no sentido literal, aqueles ossos, era a maior vergonha que Israel tinha passado. Sabe por quê? Porque para a pior dor de um judeu é ter o seu corpo não limpo, lavado, enrolado e sepultado. O Senhor está usando uma comparação tão chocante para eles, dizendo assim, olhe, o povo de Israel está como se fosse abandonado. Não por mim, pela sua fé, por deixar de voltar para a esperança que eu sou. Eu vou estar na exposição sempre fazendo aplicações. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos a extensão da sua força, do seu querer, do seu poder, da sua profundidade. Não está nele o não fazer, está em nós muitas vezes em virar as costas e dizer, não há mais jeito. Nós não temos a última palavra, é Ele o Senhor de todas as coisas. Ainda que você esteja vendo desespero, aflições tão grandes, por favor, diga, a minha fé está naquele que me consola e me dá esperança. Faça isso. Nosso problema é que muitas vezes queremos receber, sem passar pelo viés de continuar crendo. Eu vou passando pela luta, dando glória a Deus. Agradeça a Deus. A ressurreição da alma que perdeu o seu sonho de viver. Eu vou começar fazendo aplicações. Lê comigo, por favor, o verso 4. Podemos ler juntos? Leamos juntos o verso de número 4. Olha o que diz o verso de número 4, a uma só voz. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi. Assim como os ossos, ao ouvirem a voz do Senhor, foram renovados, para sairmos de qualquer opressão, depressão, angústia da alma, precisamos ouvir a palavra do Senhor. E por ouvir a palavra do Senhor, não estou falando de sermão, que sermão tem hora que nos afunda mais a depressão, a angústia e o desespero. A palavra do Senhor é essa que precisamos ouvir.
Há sermão que mata mais do que nos levanta. Assim como esse povo foi instigado, levantado em ouvir a voz de Deus, a sua situação vai passar a mudar quando você der ouvidos a belas palavras de vida que está aqui. Aqui está aqui está o meu maior e melhor remédio para todas as minhas angústias. Eu tenho medo, eu tenho fantasmas, eu tenho seres em mim que me perturbam, mas eu tenho a palavra que me guia na escuridão das minhas aflições. Eu tenho. Vocês não sabem o monstro que eu sou, mas eu tenho a vara do Senhor que me conduz nas angústias da minha alma. Ele sabe me livrar dos labirintos que eu mesmo provoco. Ele me livra dos meus desesperos, das minhas quedas livres. É Ele quem cuida de mim. Ouvi a palavra do Senhor, amados irmãos. Sabe, o texto é claro quando diz que os ossos eram as pessoas escravizadas. Nada tira mais a esperança, a alegria, a força de viver do que a opressão. Seja numa vida conjugal, numa vida de relacionamento trabalhista, seja num vínculo igreja. Quanto mais oprimido, mais a pessoa parece que perde a esperança. Que essa casa seja uma casa onde as pessoas não são oprimidas, mas são abraçadas em nome de Jesus. Que aqui a palavra seja terapêutica, seja instrumento de cura para a nossa alma. E por favor, não queira ir ao pódio da impecabilidade ou da pessoa que nada necessita desta palavra, porque se você se porta aqui dessa maneira, você está no lugar errado, porque aqui é lugar de almas desesperadas que encontra lenitivo e esperança para o seu desespero. Aqui é lugar de cura da alma. Queira Deus do corpo, mas eu vos digo que Ele primeiro entra na nossa alma. A nova ressurreição, a primeira ressurreição é na alma, é interno, é a primeira ressurreição. O meu corpo vai ser sepultado, eu vou morrer igual a vocês, mas a alma já tem vida, já tem esperança, e a alma que tem vida e esperança ouvirá dizendo: volta, Romeu, para o teu corpo. Isso é ressurreição. Mas eu vos digo, já tem esperança de sobra na minha alma, dizendo: o Senhor é quem me conduz durante os meus passos nessa terra. Voltem para casa, vivam, sejam felizes, porque há esperança para você. Agora, não fique perto de uma pessoa que diga assim: ó vida, ó azar, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Meu querido, isso nem o diazepam dá conta. Por favor. Mas se você caminhar com pessoas que são reconhecedoras, que sabem da sua aflição, sabem da sua dor, não nega, olho no olho, gente boa. Eu nunca abracei o surrealismo. Eu nunca abracei de negar o problema para superá-lo. Não. Eu não nego que existem problemas. Não é porque que eu estou aqui que eu não tenho aflições. Eu estou na igreja, tenho aflições. Mas mesmo na igreja, tendo minhas aflições, minhas dores, minhas angústias, aqui há esperança para mim. E se durante a semana nada mudar, eu voltarei domingo. Porque para mim o único lugar onde a esperança pode ser materializada é na igreja. E se não vier no próximo domingo, eu virei, porque eu sei que o meu Redentor vive, e um dia Ele vai dar o espetáculo dele na alma faminta, dizendo: valeu a pena esperar. Que o Senhor fale ao teu coração, fale a tua dor e diga: há jeito para você. Ah, meu querido, eu gosto muito de uma música que diz: o sol há de brilhar mais uma vez, o sol vai brilhar mais uma vez. Haverá o triunfo do bem sobre o mal. O sol voltará a brilhar mais uma vez na tua vida. A alegria, o jeito de ser. Meu querido, bendito aquele que dividiu o tempo em fatia. E hoje nós estamos no primeiro mês de 2024. Bendito seja esse. Bendito seja essa instrução, porque é um recomeço. É uma nova esperança, não é uma nova esperança, é uma nova força para a esperança que eu busco. Faça isso. Se olhe no espelho, não como Rubem Alves apenas testemunhava, como o terror do espelho. Veja o espelho. Sim, eu sei que eu sou pecador, falho, eu sei que eu sou beligerante, mas agora, quando eu olho para o espelho, há uma nova forma sendo moldada em mim, e
Cristo habita em mim. Por favor, não ressalte muito o que nós éramos. Sim, não nos esqueçamos do que éramos, mas digamos muito mais o que somos em Cristo Jesus. Formosura, alegria, jeito. São também pessoas, cada vez mais, que podem testemunhar na hora do caos a esperança. Por favor, veja o que diz o verso 5, por favor. Você pode ler comigo uma só voz, você está em casa, veja o que diz o verso 5. Olha o que diz o verso 5, por favor, leamos juntos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Assim como estes personagens, agentes do texto, que era aquela nação, aquele povo, passara a ter perspectiva de esperança, nós podemos olhar um para o outro e dizer assim: há jeito para nós. Olho no olho, o nosso problema mais não é por questão de fé, de crença. Nós temos fé e cremos. A questão é de alimentar a nossa esperança. É dizer um para o outro: não já cremos? Não já temos a nossa fé? Então, aconteça o que acontecer, estaremos cantando ao nosso Deus louvores. E se deixarmos a fé, é porque somos incautos e nunca tivemos com Ele. Batemos a porta dele e Ele nunca recebeu. Mas eu não duvido de vocês. Ao batermos a porta dele, Ele nos abriu e somos dele. A questão não é de fé, é de esperança agora. Já temos fé. Eu olho para a igreja, serva do Senhor em Cristo Jesus. Até você se comportando e dando mau testemunho, ainda assim não me dá autoridade para dizer que você não é do corpo de Cristo. Você será exortado, você será disciplinado, você será chamado a atenção, mas com amor, com respeito, com dignidade, sem colocar você em vexame nenhum e dizer: aumente mais os seus ouvidos para a esperança que vem da palavra. Aqui não é lugar de jogarmos fora as pessoas machucadas sem esperança. Aqui é o lugar de dizer assim: vinde, o Senhor está no nosso meio. Há esperança para cada um de nós. Amém. É interessante observar que diz: darei entrar o Espírito em vós, farei entrar o Espírito em vós. Vida, ânimo, voltar a gostar de viver. Algumas pessoas durante esses dias têm perguntado para mim, colegas do Brasil, pelo Brasil afora, de lugares afora: como está você, Romeu? Amigo, pastor, fulano, como é que está você? Estou bem. E eu saí com essa. Eu disse assim: rapaz, eu estou bem. Eu estou tão bem que eu estou desconfiado de mim mesmo. Eu estou tão bem que eu estou desconfiado de mim mesmo. Viver é uma arte e é um dom de Deus. E a nossa esperança sempre estará enquanto estivermos ouvindo a palavra dEle. Espero que vocês voltem para casa com a alma dizendo: há jeito para nós, há vida para nós. Olha, em segundo lugar, assim como os ossos secos foram alvos da profecia contínua do Senhor e foram reanimados, devemos estar atentos à voz do Senhor. O Senhor nos fala o tempo todo. Eu tenho uma expressão em latim que eu falo, citando Agostinho de Hipona, que os meninos lá em casa morrem de rir, porque desde pequeno ele escuta eu falando, pregando. Certa vez estava Santo Agostinho de Hipona, uma pessoa que eu gosto de ler. Ele era um devasso. Agostinho de Hipona foi um homem que já cantava aquela música de Martinho da Vila: já tive mulheres de todas as coisas. Ele tinha todas, era um devasso, era um depravado, mas que foi atingido, alcançado pela graça de Deus, igual a mim e a você. Só que ele escreveu nas suas confissões os seus pecados: eu não faço isso nem a pau, Juvenal. Faça você que quer vender livro. Eu contar os meus pecados aos pecadores iguais a mim, jamais. Mas não deixarei de contar um pecado meu, aquele que me perdoa e não conta os meus pecados a ninguém. A este sim, o meu confessionário. Mas a vocês, eu peço apenas: orem por mim, porque nem a vossa misericórdia eu peço, porque eu sei que ela é tão pequena àquela que está sendo me assistida por Deus. A esse eu peço misericórdia. Amém. Aí Santo Agostinho, indo para um bordel cheio de vinho, tinha uns meninos jogando lá no campo, brincando, algum jogo da época, e alguém disse assim: Tom Leg, pega e lê.
E ele chegou num ambiente fechado, numa paróquia, ele pegou a palavra, leu e diz que o justo viverá pela fé. A nossa esperança está pela fé, não pelos acertos morais, não porque ninguém pegou nos nossos erros éticos, morais ou em mentira. Os nossos erros, enquanto não forem flagrantemente vistos pelas pessoas, nós não seremos perseguidos. Mas não há um erro que não seja visto por aquele que julga todas as coisas. E mesmo assim, ele diz, eu te amo e te perdoo, a esperança para você. Sabe, lê comigo o verso 7, por favor. Devemos estar atentos à voz de Deus. Deus nos fala, meu querido. Lemos junto por meio da sua palavra. Há uma só voz, você pode ler comigo, por favor? Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu gosto muito do gerúndio aqui, porque a ideia que nós pensamos é que o texto foi escrito, foi tudo resolvido. Não há mudança social sem articulações, nunca esqueça disso. Não há mudança social sem articulações, sem política, sem conivência com algumas coisas e arredio a outras coisas. Há ajustes sociais. Vocês acham que o texto é apenas para por aqui? Eu não sei quantas noites Ezequiel foi nas sinagogas, dizendo assim, ei, vamos reunir o povo. O Senhor vai nos tirar desse buraco. O Senhor vai nos tirar dessa bronca. Quantas reuniões cooperativas tiveram? Quantas pessoas? Porque nem todo mundo ouviu ao mesmo tempo o que o profeta falou. Mas começou a se espalhar, a se divulgar, dizendo, o Senhor fará maravilha no nosso meio. Eu gosto desse texto que diz assim, enquanto eu profetizava, enquanto eu me reunia com as pessoas, enquanto eu dizia assim, ei, pastor, tem irmãos que nos convidam, reverendo Diogo, a gente vai lá, a gente vai aquele café da manhã, ou melhor, o lanche da manhã ou da tarde, né? Nos quiser convidar para almoçar, eu e minha humilde família atendemos o convite, tá certo? Pastor, nós somos tão simples, estamos apertados, que nós não temos nem como condição de colocar pão com queijo, presunto. Irmã, só o pão com o presunto já está bom tamanho. Nós somos tão simples, tão simples. É fácil ter esperança quando se tem bens materiais. É fácil ainda ter esperança quando ainda eu tenho 5 parcelas do seguro-desemprego para receber. É fácil ter esperança quando eu tenho uma aposentadoria programada, privada ou pública. É fácil enquanto eu tenho um respaldo de apoio econômico, de onde sacar a minha sobrevivência, é fácil. Mas eu estou falando aqui para um grupo que já está na 2ª geração, já estamos passando 70 anos. É a geração que aprendeu a comer, a crescer sem tomar um iogurte, sem comer um biscoito recheado. É a geração de meninos buchudos, cheios de barro na barriga. São escravos de mulheres objeto sexual, que muitas vezes venderam o seu corpo para os seus senhores, para os seus dominadores, para ter um pão, um queijinho. Não venhamos esconder o fato social. E mesmo assim, tinha um profeta dizendo, o meu povo voltará a ser feliz e ter fartura. Enquanto eu profetizava, enquanto eu articulava, enquanto eu me movimentava, a voz de esperança foi aumentando, dizendo, vai acontecer, vai acontecer. Não é possível que não tenhamos chegado ao fundo do poço. Sim, é possível. E essa voz foi sendo replicada, e as pessoas foram acreditando. Olho no olho, gente boa, gente amiga. A palavra ossos aqui significa força. Força. Então eu posso aplicar facilmente que era um povo que não tinha mais força, ânimo, motivação para viver. Você sabe qual é o sonho de todo escravo na época da escravatura? Como diz Laurentino Gomes em sua trilogia, era a morte. Eles sonhavam, os nossos antepassados sonhavam com a morte, desejavam a morte, clamavam pela morte. Alguns se jogavam para o barco para fora. Por isso que passaram a ter redes de proteção, para que quando o negro, o escravo, pulasse e os tubarões não pegassem ele, porque era um valor econômico. Então eles caíam na rede. Meu querido, Dostoiévski chega a dizer que a solução de tudo é a morte, mas custa muito caro. Por isso, mesmo sofrendo,
vos exorto, vivam a esperança para nós, em nome de Jesus. Jamais desistir da vida. Peça ajuda, levante a sua mão dizendo assim: eu preciso de ajuda. E a igreja presbiteriana do Pirangi estará aqui dizendo: nós ajudaremos. Nós teremos ombro amigo. Mas não desista da sua vida. Há esperança para você. A voz do Senhor se faz ouvir no nosso meio. Observe o texto, a palavra diz aqui: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, houve mudança, houve novo acontecimento. O novo passa a acontecer. Olho no olho, gente boa, gente amiga. Não só basta crer, mas temos que nos comportar como cremos. Não só basta acreditar em milagres, tem que ter expectativa de milagre. Nós não estamos num assunto acadêmico que podemos dizer assim: há variáveis. Não, nós estamos no assunto de fé. E você, segundo o teu coração, com Deus, e eu não sei como é isso, há muito mistério entre nós e Deus, que Ele escute a tua fé e que vá a tua alma e diga: há esperança para você, há jeito para você, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, há jeito para você. Vamos terminar? Olha o que diz o texto, por favor. Você pode ler comigo o verso 9? A uma só voz, por favor. Olha o que diz o texto. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. A ideia é a seguinte: o Senhor deu a visão a Ezequiel. O Senhor deu a visão a Ezequiel. É muito bom fazer um trabalho sabendo já o resultado. Você concorda? É ótimo. Você ser contratado, já saber qual é o resultado, querido, já sei que é 100% de certeza. Não tem nada, porque o Senhor deu a visão a ele, mostrou o sofrimento, mas deu também a solução, dizendo: vai dar tudo resolvido. Eu vou sofrer. Alguns não irão acreditar na minha mensagem, mas no final haverá vida em abundância. É bom demais. A palavra para espírito, ruá, no hebraico, é a mesma que acontece lá quando o Senhor formou Adão do pó da terra, e ficou lá aquele rapaz bonequinho fazendo alusão a mestre Italim de Caruaru, aquele boneco de barro do Alto do Moura. Adão tinha jeito de gente, braço de gente, articulações iguais às nossas, mas faltava ânimo. E o Senhor soprou vida, ânimo. No mundo tereis aflições, mas sempre tende sopro de esperança do Senhor na sua vida. Que o Senhor sopre, assim como deu vida a Adão, Ele dê vida, não mais biológica. Essa eu estou vendo que todo mundo tem. Não é possível que você esteja aqui sem vida biológica, é impossível isso. É vida em abundância que eu prego para você nessa noite, em Cristo Jesus. Esperança na tua dor, na tua cicatriz, que quando você tira a maquiagem, você vê como você é assim: e aí? Há jeito para você sem maquiagem, porque eu sou o teu Deus que te ama e te perdoa. Há jeito para você. Sabe, conclusão, gente boa, gente amiga. Assim como os ossos secos tiveram as sepulturas abertas pelo Senhor e saíram, devemos crer que o Senhor há de libertar-nos dos nossos sofrimentos. Você pode ler comigo o verso 13, por favor? Olha o que diz o verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Cada um sabe a profundidade da sua sepultura aqui, da sua dor, da sua angústia, da sua tristeza. Eu quero dizer que o Deus que nós cremos, Ele não deixou de estar com você na sua sepultura, no seu problema, na sua dor. Ele está contigo. E Ele está dizendo assim: vamos sair? Você quer enfrentar as dificuldades, mas sem ter a sepultura te prendendo? Que o Senhor te levante, seja um ano de vitória na tua vida, em nome de Jesus.
Que o Senhor te tire da tua sepultura aqui emocional, dramas. E talvez você seja necessário buscar um psicólogo, psiquiatra, profissionais. Talvez não precise de muita oração, meu querido, precisa de ação agora. Porque a igreja e as pessoas têm orado por você, os teus parentes. Reage. Se levanta e diz: o Senhor é comigo. Procure bons profissionais nessa área que sejam cristãos. Há pastores à sua disposição. E nós teremos a humildade de dizer: nós chegamos até aqui. Nós não temos o preparo mais, mas estaremos contigo, batendo portas de quem pode te ajudar. E pode ter certeza, seremos discretos. Mas não seremos discretos quando você estiver sorrindo. Nós estaremos cultuando aqui nessa igreja, com ações de graça, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vão e diga para si mesmo, enquanto vocês estiverem indo: o Senhor vai me tirar dessa sepultura. Vai ser um ano de testemunho, de alegria. A minha casa voltará a sorrir. Rogo a Deus que Ele transforme a tristeza em alegria. Rogo a Deus que Ele transforme o pranto em foguedos. Que os pernambucanos, com os seus frevos, fiquem aquém da alegria que estará nos teus pés, no teu coração, diz assim: Deus me trouxe vida, mais do que eu merecia. E que as pessoas olhem e digam assim: o que é isso? A esperança que há no nome de Jesus. Gente boa, gente amiga, seja qual for a sua situação, nunca deixe de ouvir a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Belas palavras de vida, não é um clichê, não conheço. E aqui estou parafraseando Plínio, o filósofo, na morte da sua filha. Traga-me alguma coisa nova que eu nunca tenha lido. Traga-me algum conhecimento humano que me dê esperança. Pois tudo que eu li até agora não me dá esperança. Só há um instrumento na literatura humana que nos dá esperança. É o Evangelho de Jesus Cristo. Há esperança para você. As pessoas irão jogar pedras em você. As pessoas irão ressaltar o seu erro, a sua falhabilidade. As pessoas farão isso. Mas o Senhor, com a sua palavra, vai dizer assim: eu te amo e te perdoo. Sai de perto dessas pessoas que não vale a pena caminhar. Anda com o Senhor. Segunda aplicação. Lembre-se que existe a promessa do Senhor para todo aquele que nele crê. Aparece 65 vezes o termo eu sou o Senhor no livro de Ezequiel. 65 vezes. Eu sou Yahvé. A mesma expressão para o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é quem nos conduz. Há esperança para você, para todo sempre em Cristo Jesus. Outra aplicação: quem providenciou a saída do povo de Israel, que estava oprimido e insensível, foi Deus, abrindo-lhe as sepulturas. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está sentado conosco. Então o Senhor pode abrir a sepultura de cada um, da alma, da angústia, da depressão, e que seja Ele que te pegue pela mão, dizendo assim: hoje é um novo tempo de alegria na sua alma, para a glória dEle e para a nossa felicidade. Por último, de tempos em tempos, em resposta às orações de seu povo, aprove a Deus enviar um novo sopro. De tempo em tempo, o Senhor sopra sobre os ossos secos o seu sopro, o seu espírito. Meus irmãos, que 2024, nesta igreja e nas igrejas do Senhor espalhadas em toda a terra, seja um novo sopro, um novo avivamento. Nós estamos cansados de contar o mesmo enredo de tantos anos, de tantos séculos, sem dizer: hoje o Senhor tem feito no nosso meio maravilha. Pedimos sem merecer, mas continuamos pedindo: sopra sobre a igreja do Pirangi um novo espírito, um novo ânimo, uma nova força, um novo contexto, em nome de Jesus Cristo. E que possamos dizer: eu estou aqui, Senhor, para te servir. Essa igreja pertence ao Senhor
E eu farei de tudo para que essa igreja cresça mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Podemos orar ao Senhor? Podemos curvar a cabeça e orar ao Senhor? Você sabe a sua aflição, você sabe a sua dor. Não estou aqui para adivinhar nada da sua vida e nem quero. Estou aqui para pregar a palavra do Senhor como fiz. E essa palavra, ela vai na alma de cada um dizendo: ouviu? Se ouviu, tem jeito para você. E o jeito é Jesus Cristo. Faça a sua oração de fé agora. Faça a sua oração de dizer assim: ó Senhor, a minha alma necessita de uma nova vida.